Deus não quer nada seu que Ele não possa te retribuir multiplicadamente. Para você ter uma ideia, como nós não temos nada para dar para Deus, que a fé é um dom de Deus. Ele deu a fé para você devolver fé para Ele, para você receber o que você precisa. Nós temos a fé e não atuamos na fé, porque se nós atuássemos na fé e soubesse o que Deus nos deu, tudo seria mudado. Você nunca vai numa igreja sem levar alguma coisa que é especial para você, porque você vai congregar e você vai estar na presença do Senhor. Então Deus te deu uma fé. Se você fala lá na sua casa, eu vou olhar aqui no console do meu carro, vai ter uma moeda, eu vou olhar na minha bolsa, vai ter uma moeda. O que Deus precisa não é do seu dinheiro, mas é da fé para você comprar talvez tudo que você está precisando. Aí se fala, mas o meu dinheiro custa para mim. Ele só custa a primeira vez, porque talvez custou um trabalho seu, mas se você for olhar, foi um Deus que te deu saúde, foi um Deus que te preparou, foi um Deus que te deu sabedoria. Então quando você faz o Senhor participante daquilo que Ele mesmo te deu, você vive uma vida plena nessa área. Amém? Então a partir de hoje, você que é dizimista, seja fiel, experimenta essa prática de fidelidade no seu dízimo. Você que é ofertante, permanece nessa área, nunca coma sozinho. Tem uma parte de você que não é para você, tem uma parte que vem para a tua mão, que é para a glória do seu Deus. E quando você faz isso, quem é abençoado é você. Eu não tinha condição de prosperar. Eu me lembro de uma certa vez, eu era pescador, e eu fiz um propósito: Senhor, o primeiro peixe que eu pegar vai ser para a obra do Senhor. E eu peguei um peixe de quase 20 quilos. E fui chegando e pegando aquele peixe na beira do rio. Eu falei, nossa, eu vou pegar demais. Deus gostou da minha proposta. Olha só, achei a revelação de prosperar. É só ofertar o primeiro a Deus que Deus te dá. Então eu fiquei muito feliz com aquele primeiro peixe que eu peguei. E era numa época de muita escassez de peixe. E eu passei 15 dias e peguei só aquele peixe. Aí eu te faço uma pergunta. Você acha que eu tive coragem de cumprir minha promessa, meu propósito? Eu era somente um pescador. Eu não sabia ler, eu era analfabeto na beira do rio. E eu só tinha feito aquela proposta. O primeiro peixe que eu pegar vai ser do Senhor. Eu só fiz uma proposta com Deus. E Deus falou assim, vou entrar nesse negócio com você. Eu peguei um pintado, queridos, mas a coisa mais linda desse tamanho. Cheguei, tirei a tralha do barco, coloquei no barraco, no acampamento, e amarrei o anzol e peguei o primeiro peixe. Eu vou te falar uma coisa, para mim dar aquele peixe, eu vou te falar, era 6 horas de barco subindo, e eu assim, não dou, só peguei esse, eu não dou. Eu tinha 1000 motivos para não dar, e um único motivo para dar. Eu fiz um propósito. Aquele único motivo venceu todos os meus motivos. Deus fez algo soberanamente grande na minha vida, depois daquele propósito que eu tinha. Então Deus te deu uma fé, para você usar essa fé, para você conhecer Ele, quem Ele é, e não para você comprar coisas com ela, para você conhecer o seu Deus, e quando Ele vier, além dele te galardoar eternamente, Ele te galardoa temporariamente. Amém? Você entendeu a moral da história? Que Deus te dá uma isca, mas você só pega se você lançar ela longe de você. Tudo que você tem, olha para mim, tudo que você tem ainda é isca em relação ao que Deus quer te dar. Tudo que você tem, você não faz ideia o que Ele tem para você. Eu não tinha ideia, eu não fazia ideia. Se alguém dissesse que Deus ia fazer o que Ele já fez na minha vida lá atrás, eu não acreditaria. Mas Deus me deu muita sabedoria para me fazer aquilo que eu coloquei no meu coração. Vamos lá. Livro de Reis, 2 Reis, no capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou a Betel.
Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, sei, mas calai-vos, ou seja, não me atrapalha. Então Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Ele era obediente a tudo, mas ele não era obediente para largar o seu Senhor. Olha o tamanho dessa chave. Você pode ser obediente a tudo, mas você não pode largar os princípios que Deus te deu. Você não pode largar a sua igreja, você não pode largar o seu pastor, você não pode largar o seu ministério, você não pode largar os ensinamentos. Tem coisa que mesmo que mandarem, você não pode largar. Eliseu não largou. O Senhor dele disse: sai de perto de mim. Ele disse: não vou sair. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, sei, calai-vos. Ou seja, ele estava numa sucessão. Elias ia ser tomado ao céu. Eliseu serviu Elias 23 anos. Eu quero contar um pouquinho da vida de Eliseu para você entender. Eliseu era um homem tão leal e tão fiel, e ele era um homem rico. Ele estava lavrando a terra com uma junta de boi. Quem tinha uma junta de boi naquela época tinha muita coisa, porque a maior parte das pessoas lavravam a terra com a mão. Eliseu tinha uma junta de boi. Eliseu tinha um arado. Eliseu tinha um carro. Eliseu não era qualquer pessoa. E quando Elias passou por ele e falou: vem, segue-me, e ele disse: eu vou te seguir. Ele foi lá, quebrou o carro, matou os boi, para não deixar nada para trás, para seguir. Ele deixou uma vida para trás, ele deixou a plantação de lavoura. É como se você chegasse num grande fazendeiro e dissesse: segue-me, e ele pegasse as colheitadeiras dele e colocasse fogo, pegasse as máquinas dele e colocasse fogo, e deixasse a lavoura dele para trás e seguisse. Você pode ter certeza que nós vamos colocar você na história. Não estou aqui simplesmente contando uma historinha bíblica, não. Daqui a pouco eu encaixo você dentro da história, tá bom? Essa é a parte do pregador, é colocar você dentro da história. Eu estou dizendo aqui já com essa parte: se você quiser andar com Deus, tem que ter alguém para você seguir. Tem que ter um homem, uma mulher que você espelha e que você se inspira nessa pessoa, e o que essa pessoa fala para você é lei. Eu tenho muitos discípulos por onde eu ando, eu tenho muitos discípulos no meu telefone, eu tenho pessoas que quando a barriga deles dói, eles me ligam 2 horas da manhã, e eu tenho que levantar e atendê-los, porque são meus discípulos. Pastor Fernando tem pessoas que é discípulo dele aqui, e quando ligar, ele está lá trabalhando, ele faz qualquer coisa, mas ele deixa tudo para servir aqueles que é discípulo dele. Se você quiser ser treinado com Deus, você precisa de um discipulado. Você precisa andar atrás de alguém. E aqui eu estou falando para vocês de um homem que queria uma sucessão, que queria o poder de Deus, que queria operar em milagres, que queria ver o sobrenatural, que não queria ser comum, queria ser uma pessoa sobrenatural. De natural você está cheio, né? Quantos anos vivendo naturalmente, né? Você já deve estar cansado disso aí, não está não? Então nós estamos te convidando para você andar no sobrenatural e contando a história de Elias e Eliseu para te mostrar como que anda sobrenaturalmente. Então quando Eliseu quebrou o carro e matou os bois, ele foi seguir Elias, e a pior função era dele. Quando você chegar no céu, queira conversar com Eliseu e pede para ver as canelas dele, porque as canelas de Eliseu eram tudo mordida de cachorro. Porque o primeiro que chegava na casa era Eliseu. Eliseu chegava e falava: o meu senhor está precisando de água para os teus pés, o meu senhor está precisando de azeite. Então quem chega primeiro na casa, naquela época, tinha que enfrentar os cachorros. E Eliseu enfrentava os cachorros. É ele que lavava os pés do seu senhor. Era ele que punha a bacia.
e lavava os pés de Elias todos os dias. Antes de dormir, Eliseu tinha uma função de lavar os pés de Elias. E aí agora Elias chega e fala para todo mundo, anuncia que ele vai ser tomado para o céu, que ele vai subir, que ele agora vai embora para casa, ele vai para a eternidade. Elias fala para Eliseu, o último teste, fica aqui que eu vou lá. Eliseu falou, não, diz certo que eu não vou ficar de jeito nenhum. E ele está dizendo aqui, ó. Então Elias disse, ficai aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente ao lugar em que ambos havia parado, junto ao Jordão. Aonde é que foi que eles pararam? Junto ao rio Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou-a e feriu as águas, as quais dividiram para 2 lados e passaram ambos a seco. Já pensou? Chegar na beira de um rio, pegar essa capa, tocar na água e a água abrir. Isso aqui é verdade, isso aqui é a palavra de Deus. Não existe verdade maior que essa. E a água se abriu, e os 2 passaram a seco. E Eliseu, vendo todos esses milagres, vendo essa graça tão gloriosa, passando a seco, vendo o rio parar para cima e o rio parar para baixo. Eu tive lá, eu fui nesse lugar onde aconteceu esse episódio, e observei, o rio hoje é bem pequenininho, mas se você olhar na história, ele era um rio muito largo, um rio fundo. Hoje não, hoje é pequeno, mas antes ele era bem largo e fundo. E ele abriu ao meio, e eu estou lá naquele lugar, lá imaginando aonde foi que Eliseu e Elias passaram a seco. Eles passaram por aqui. Uma história brilhante naquele lugar. Então Elias tomou a capa e dobrou-a e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 lados e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Olha só como é que ele falou. Essa frase aqui, ela mexe muito com o meu coração. Antes que eu seja tomado de ti. Ou seja, eu vivi isso com meu pastor o ano passado. Eu vi quando ele falou assim, eu estou deixando sucessão. Meu pastor foi embora para casa, foi para o céu. Toda a sucessão que ele podia dar, eu peguei. Ele não foi sepultado com uma unção nenhuma que eu não tivesse pegado dele. Por lealdade, por fidelidade e por honra. Lealdade, fidelidade e honra te dá direito de operar em Deus poderosamente. Disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias, coisa difícil pediste, e se me veres quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não se fará. Indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Tem gente que acha que Elias subiu numa carruagem de fogo, né? Elias não subiu numa carruagem. Você quer ver como é que Elias não subiu numa carruagem? Lê aí. Elias subiu ao céu num redemoinho. A carruagem de fogo só separou os 2. Mas ele subiu no redemoinho. Eliseu viu, o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomou a sua veste, rasgou as 2 partes, apanhou a capa que caiu de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse, onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, essas se dividiram para um e para o outro lado, e ele passou. Eu quero te falar uma coisa, os profetas estavam de longe vendo. A cena era maravilhosa, um cenário perfeito. Um redemoinho tomou um homem e levou para cima. Uma carruagem de fogo dividiu os 2.
Só cavalo e carruagem para separar. Cavalo e carruagem era arma de guerra. Então, para separar, precisou de um exército para separar Eliseu de Elias. Separou os dois, o redemoinho, porque senão iam os dois juntos. Então pôs a carruagem e os cavaleiros de fogo, abriram os dois, separaram os dois. O redemoinho veio, tomou Elias e levou para cima. E aí os filhos dos profetas que estavam distante vendo, o que aquele lugar representou para eles? O lugar onde as águas partiram ao meio. O lugar onde uma carruagem de fogo desceu ao olho nu, que todos viram. Um lugar onde um dos maiores profetas subiu vivo para o céu, tomado por um redemoinho. Que lugar ficou aquele lá? Até hoje aquele lugar é um memorial. É notório aquele lugar. E eu quero te falar, depois de quase 400 anos, como é que estava aquele lugar? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele quem o profeta Isaías clamou, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e trazia um cinto de couro em sua cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a região circunvizinha. Aonde mesmo? E qual lugar? Você pode me falar qual lugar que João Batista estava? Qual lugar que ele estava pregando? No mesmo lugar que Elias abriu as águas e Eliseu abriu as águas. Para fechar lá em Eliseu, eu quero que você entenda que a sucessão pode ser maior. Quando você respeita e quando você honra alguém, você pode ter unção tão violenta, tão dobrada, que o último milagre de Elias foi abrir o mar, abrir o rio. O primeiro milagre de Eliseu foi abrir o rio. O primeiro milagre que Eliseu fez foi abrir o rio. Eliseu andou tanto no poder de Deus que ele fazia o ferro do machado flutuar na água. Eliseu deu uma ordem e muitos jovens foi comido pela ursa. Eliseu era um homem que andou tanto no poder de Deus, e ele teve um discípulo chamado Geazi, que não tinha o coração que ele tinha, não pensava como ele pensava com relação a Elias. Eliseu morreu, foi lançado num túmulo. Depois de muito tempo, estava só os ossos de Eliseu. Eles iam passando com um enterro, e o povo desequilibrou daquela barranca, e o corpo daquele homem morto caiu sobre o túmulo de Eliseu, e o homem ressuscitou, significando que Eliseu pegou a unção de Elias, mas Geazi não pegou a unção de Eliseu. Aí, fim dessa história, e ela vai começar agora depois de 400 anos de escravidão do povo de Israel, 400 anos de tirania, de angústia. Aí chega o tempo de vir a promessa do Senhor, que enviaria o Messias, o Cristo, que viria da raiz de Jessé, que viria da descendência de Davi, que seria o Salvador da humanidade. E aí ele manda o mensageiro dele, que é João Batista. Malaquias capítulo 3, ele diz que: eis que diante de mim envio o meu mensageiro. Aí vem João Batista como mensageiro, pregando justamente no lugar de maior manifestação da graça e da grandeza de Deus. E ele está pregando na beira do Jordão e dizendo assim, verso 5: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a região circunvizinha, além do Jordão. Confessando os seus pecados, era batizado por ele no Rio Jordão. Mas vendo eles muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira futura? Produzi fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que desta pedra Deus suscita filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores.
e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Por que as pessoas concorriam e até o Jordão? Porque eles perguntaram para João Batista: você é o Elias? Porque haveria uma profecia que o Elias haveria de vir. Porque o Elias é uma sombra da ressurreição do Senhor Jesus. Jesus foi subido para o céu, vivo. Elias foi tomado vivo, não experimentou a morte. Elias era uma tipologia do Cristo, que seria levado ao céu. Então, eles pensavam que aquele lugar ali era um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar diferenciado. E era diferenciado mesmo, porque foi tantos episódios naquele lugar. Mas o maior episódio não foi com Elias e com Eliseu. O maior episódio vai acontecer aqui agora. É o maior episódio de todos os tempos. Verso 13, vamos ler novamente. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e vem tu a mim? Ou seja, quem falou para João Batista que era o Filho de Deus? Olha as palavras de João Batista: eu preciso ser batizado por ti e vem tu a mim? Ou seja, o Senhor é Deus. Quem falou para João Batista que ele era Deus? O mesmo Espírito Santo que fala para você todo dia que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Todo dia o Espírito Santo fala para você: Jesus Cristo é seu Senhor, Ele é seu Salvador. Mas ainda há incredulidade no teu coração por não entender que Ele é seu Senhor e o seu Salvador de qualquer pendenga que você entrar, qualquer buraco que você entrar. Jesus é seu Salvador. Se você aceitou Ele como Salvador, Salvador não é o que salva, Salvador não é o que protege, que guarda, o que livra. Ele é o seu Senhor. Para quê? Senhor e Salvador, porque você agora tem alguém para você obedecer. Você tem Jesus Cristo para você obedecer. E Ele manifesta muitas vezes através de uma pessoa. Está vendo como é que você está entrando na história? Valoriza o Jesus que você tem. Por que você deixa Ele de fora da história? Das boas e das ruins. Por que quando está ruim a gente clama a Ele? É dificilmente alguém me ligar e dizer: pastor, olha, eu estou te ligando porque está tudo maravilhoso, glória a Deus. Glória a Deus. Se falar desse jeito eu falo: sangue e fogo. Nunca vi um negócio desse. Todo mundo liga para mim no momento que está muito difícil. Pastor, minha mãe está na UTI. Ontem tinha um moço que ele andou com nós há 15 anos atrás. Ontem ele achou meu telefone: pastor, minha mãe está na UTI. Minha mãe está muito mal e chorando no telefone, ora por ela. Eu falei: puxa vida, você lembrou agora? Ele viu Deus manifestar através da minha vida, curando pessoas que os médicos disseram que não tinha mais jeito. Aí quando ele viu a mãe dele, ele lembrou de quem? Lembrou de mim, lembrou de uma referência de Jesus. Ligou para mim, falei: por que você não me ligou antes para nós orar com ela? Você está me ligando agora que ela está morrendo? Ou só no momento de adversidade nós vamos lembrar de Deus, nós vamos lembrar das pessoas que andam com Deus? Não, não é assim não. A gente deve ser apacentado. A gente deve ter o pastor da gente em autoestima, porque Deus vai deixar ele de olho arregalado no dia da tribulação da gente. Quem não vai dormir vai ser Ele. Eu amo essa condição de pessoas. Tem dia que eu acordo e falo: Senhor, quem que é dessa vez? Às vezes eu não lembro do nome, Ele põe a fisionomia da pessoa na minha frente. Enquanto eu não oro, eu não durmo. As ovelhas que são minhas são muito bem cuidadas. As ovelhas que é desse ministério é muito bem cuidada. É por isso que dá até liberdade para eles ir embora. Custa voltar. Sabe por quê? Porque tem alguém que ora por elas, que vai dormir 2 da manhã e que tem intercedido por elas. Eu queria ter um pastor também. Meu pastor foi para casa. Agora estou sozinho.
Não tem ninguém que vai ficar acordado por mim, acho que eu vou deixar vocês acordados. É muito bom a gente ter alguém que a gente pode confiar, a gente pode contar os segredos da gente, a gente pode contar o que a gente está passando, os problemas da gente. Pastoreio é para isso. Pastoreio é para você desabafar onde você não está conseguindo, a gente dá uma chave para você e você pratica. Uma senhora chegou para mim e disse: pastor, eu não aguento mais você separar do meu marido, senão eu vou acabar matando ele. Eu falei: não, vou te ensinar uma prática fantástica. Você vai orar em língua até chegar do boteco, mas você vai ficar orando desde que ele sair de casa até ele voltar. Combinado? Combinado. Faz assim. E ela fez assim. Quando o marido dela chegou, caiu um quebrantamento nela, ela pegou ele, levou no banheiro, deu banho, colocou pijama, pôs na cama. No outro dia ela achou que o mundo estava acabando. Ele falou: o que aconteceu? E passou um outro dia, ele não foi mais para o boteco. Ela começou a tratar ele diferente. E ele não foi mais para o boteco. E passou um tempo que ele já não ia mais para o bar beber. Já não voltava tarde, saía, dava uma voltinha e já voltava. Ela disse: o que aconteceu com você? Ele falou: olha, comigo não aconteceu nada, aconteceu foi com você. Você está diferente demais. Ela achou que o problema era o marido, e era ela o problema. Então, às vezes, a gente costuma terceirizar nossos problemas, e às vezes nossos problemas não são os nossos. Às vezes você põe a culpa na esposa, no marido, mas não, talvez é a falta de sabedoria de lidar com ele. Talvez você ponha problema no governo. Pô, como é que prospera com o preço da carne desse tamanho? Não, Deus te dá sabedoria para você ganhar mais dinheiro. Você pode pagar a carne mais caro também, filho. Em vez de você reclamar, não. Pede Deus sabedoria para você compactuar no mesmo nível. É muito fácil. Em vez da gente reclamar de tudo, a gente pede sabedoria para Deus para ir igualando. Não me importa que a picanha vai a R$300 o quilo, mas desde que Deus me dá R$300, que diferença faz? Agora o duro é que a gente está tão acostumado a chorar, porque a gente vem de uma natureza chorona, né? De uma natureza de reclamar. A gente já aprende, e a primeira linguagem que a gente tem é chorar, não é chorar? A criança já começa chorando, a gente já nasce chorando, já pede as coisas chorando, e tudo é chorando, a gente vive uma vida de lágrima. E aí você vem para Jesus Cristo, e Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima, e você não quer. Aí você reclama das coisas, está errado. Poxa, o carro está caro demais, e daí, filho? Pode estar o tempo que for, importante é ter um debaixo de você. A roupa está cara, importante é que você está bem vestido. Então para de reclamar e começa a louvar a Deus. Não cai na história que eu caí. Eu vinha de Rondonópolis para Cuiabá, ia passar em Jaciara e ministrar em Jaciara, e eu vinha reclamando da estrada, que a gente paga pedágio, que não sei o quê. E o pedágio para que cobra? Não tem estrada, está cheio de buraco. O que aconteceu? Bati o pneu do meu carro no buraco, estourou meu pneu novinho. Novinho o pneu. Rodei uns 3.000 quilômetros nele só. Estourou meu pneu. R$6.000 o pneu. Aí que eu reclamei mais ainda. Já estava ruim, ficou pior. E eu comecei a reclamar. Quando eu cheguei para ministrar, o Espírito Santo me pegou e deu uma coça em mim, no meio de todo mundo. Falou: você está reclamando? Por que você não pagou caladinho? Quem te deu o carro fui eu, quem te deu o pneu fui eu. E eu não sou uma fonte inesgotável. Eu posso te dar outra. Só não posso te dar se você continuar reclamando. E aí eu falei: glória a Deus, eu não quero nem saber de questão de pneu. Eu louvo o Senhor porque o Senhor me deu um carro. E glória a Deus, eu não tinha, então o Senhor me deu. Glória a Deus. Eu parei de reclamar. Hoje eu não queixo mais. Você queixa da sua conta de luz? Não, filho. Em vez de você queixar, você fala: glória a Deus, ar-condicionado é gostoso ligado, mesmo no calorão daqui de Cuiabá, filho, é bom demais. Já pensou eu sem energia? Acaba um dia energia para você ver que rala que é. Então, muito obrigado, Senhor, porque pode ir para tanto que for que eu dou conta de pagar. Parar de reclamar. Era isso que Eliseu escutava de Elias. Todo dia ele ensinava ele o comportamento. É isso que eu estou fazendo aqui hoje, nessa noite, ensinando vocês. Que Eliseu tinha um discipulado de um homem que andava na frente dele e ensinava ele. Só esse pouquinho que eu já falei com vocês aqui, o tanto que te ensinou. Para de reclamar do seu marido. Para de reclamar da sua esposa. Para de reclamar dos seus filhos. Para de reclamar do seu salário. Para de reclamar, para. Chega. Ao invés de você reclamar, você começa a usar a palavra e falar: graças a Deus, Deus me fez abençoado e próspero. Eu não reclamo mais não. Reclamar não é comigo. O povo de Israel reclamaram. Morreram tudo no deserto porque foi reclamão.
Do maná eles reclamavam, da água eles reclamavam, do sol eles reclamavam, da nuvem eles reclamavam, de Moisés eles reclamavam de todo mundo, menos deles mesmos. Então, se você aprender isso, já vale para a semana inteira. Para de reclamar do trânsito. Ah, está apertado, está hora de pico. Para de reclamar dos buracos que arrebentam os pneus da gente nessa cidade. Para de reclamar deles. Reclama mais não. Vai com cuidado e desvia deles. Porque eles vão permanecer lá, você reclamando ou não. A não ser que você pegue um saco de cimento e vai lá e resolve o problema. Então, para de reclamar deles. Anda na cidade mesmo assim. Daqui uns dias é dia de pagar IPTU. Você está feliz porque vai pagar IPTU? Tem um lugar que você não precisa pagar IPTU, barraca de camping. Você quer uma barraquinha de camping? Você não precisa pagar IPTU não, nem luz você não precisa. Não paga esgoto, não paga luz, não paga nada. Então não é melhor a gente aprender com Deus, andar com Deus, para viver com Ele, para que Ele nos dê capacidade de viver de acordo com tudo que for o planeta. Se o dólar for para R$10, nós temos condição de comprar ele por R$10. Porque nosso Deus nos cuida de nós, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Amém. Vamos terminar aqui. Verso 14. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, vem tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim, modelo. Assim é um modelo, tá? Modelo de batismo. Assim, você e eu na história, convém cumprir toda a justiça. Assim, nos convém cumprir toda a justiça. Assim é modelo, na água, imergido na água. Você e eu, deve ser batizado assim. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor, desce nas águas, cumprir na nossa vida toda a justiça. Que nós aceitamos aquele que foi injustiçado para nós ser justificados. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriu-lhes o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. Já pensou, querido? Você acha que foi uma pombinha? Esse tamanhozinho? Filho, foi uma pomba. Uma pomba espiritual, celestial. A forma de uma pomba. Por que ele desceu numa forma de uma pomba? Ele podia ter descido na forma de uma águia, que representa a realeza. Ele podia ter descido na forma de um leão, que é o rei dos animais. Por que ele desceu na forma de uma pomba? Por que o Espírito Santo desceu na representação da pomba? Qual que é o símbolo dos correios? É um pombo. Porque o Espírito Santo vem no símbolo da correspondência. O Espírito Santo vem trazer a mensagem de Deus para dentro de Jesus Cristo, para Jesus entregar a mensagem de Deus para a humanidade. Porque ele estava num corpo humano. Ele estava num corpo físico, e quando você recebeu o Espírito Santo dentro de você, o papel do Espírito Santo é trazer a mensagem de Deus para o teu coração. Ou seja, você tem um elo de comunicação, agora você tem correspondência. Agora você pode ser emitente e remetente, porque o Espírito Santo é o meio de comunicação que tem entre você e Deus. Nos reis, na época dos reis que não tinham telégrafo, não tinha nada, eles marravam no pezinho de uma pomba. E deixa eu te falar uma coisa curiosa sobre os pombos. Se eu criar um pombo aqui, numa sala fechada, sem nem uma abertura para ele enxergar o mundo exterior, e eu criar ele até ele ficar adulto, e eu pegar ele e levar ele para Goiânia, e soltar ele em Goiânia, 1000 quilômetros, ele leva 3 dias para chegar aqui de volta. Como é que ele sabe o caminho? O pombo não tem fel. E por ele não ter nada nele amargo, ele tem a direção de Deus na vida dele. Por você não ter nada amargo em você, Deus comunica com você dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Mas enquanto você é amargoso, não tem como ele falar com você. O pombo não tem fel. E o pombo, segundo o Cântico dos Cânticos, o pombo tem uma linguagem que é assim, ó. Ele tem uma linguagem, o grunhido, o Cântico dos Cânticos fala o grunhido da pomba.
Como no telhado, eles falarão como o grunhido da pomba. Ou seja, que pomba que é essa? Quando Noé pegou a arca e passou os 40 dias, o que ele soltou? Um urubu? Um frango? Uma águia? Uma andorinha? O que ele soltou? E a pomba foi e fez o quê? Voltou. Porque não tinha ninguém nascido de novo. Os profetas veio, não tinha ninguém para eles deixar a unção. O Espírito Santo vinha, falava e voltava. Vinha, descia na arca, na pessoa, ele profetizava. Elias era assim. Elias não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas o Senhor descia sobre ele, ele profetizava e ele subia. A segunda vez que o pombo foi e voltou, ele voltou com o que no bico? Um raminho de oliveira. Oliveira significa unção. Então o pombo já foi da segunda vez, já trouxe uma unção. Quando o Espírito Santo veio para dentro de você, ele trouxe uma unção em você. Você agora é filho, você agora é filha, você tem a marca de Deus, você pode ter uma comunicação com Deus sarada, tete a tete, porque você tem um correspondente, o pombo, que agora não é pombo mais, é o poderoso Espírito Santo, que é uma pessoa e que habita dentro de você. Conversa com ele. Deixa eu finalizar isso aqui com uma coisa bem legal. Você já viu a pessoa que conversa sozinho? Eu acho que eu sou o que mais conversava sozinho. Agora, depois que eu conheci o Espírito Santo, eu converso com ele todo dia, o tempo todo. Eu faço pergunta para ele do arco da velha. Você não faz nem ideia. Eu quero saber por que o prego foi na mão. Eu quero saber qual foi a profundidade do prego. Eu quero saber por que foi furado do lado. Eu quero saber por que Jesus caiu 7 vezes de joelho até chegar no Gólgota. Eu quero saber tudo de Jesus e eu pergunto para quem? Para quem conheceu Jesus, quem estava lá. Tem alguém que mora em mim que estava lá. Tem alguém que estava lá presente e viu todo o acontecimento. Esse alguém chama Espírito de Deus. E ele está dentro de você que nasceu de novo. E agora é só você decidir andar com ele. Se você decidir andar com ele e conversar com ele, ele vai conversar com você. Começa o assunto. Levanta de madrugada. Quem aqui acorda mais de uma vez para ir no banheiro à noite? Levanta a mão, deixa eu ver se você está sarado. A você que não levantou a mão, vou te dar um conselho. Coma uma melancia antes de dormir. Aí você vai levantar de noite e você vai falar igual o Davi falou. Davi disse num dos seus salmos assim: Senhor, eu levanto 7 vezes por noite para meditar nas suas justas leis. Senhor, até os meus rins te louvam. Por que os rins de Davi louvavam? Porque ele tinha os rins muito bons, sarados, e levantava 4, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes na noite. Enquanto ele levantava a mãozinha para o céu e adorava a Deus. Quando você levantar agora, você vai lembrar de mim. Você levanta e vai meio cego assim para o banheiro, sabe? Quando a bexiga está bem cheia, você vai meio cego para o banheiro assim. Quando você sentar no vaso, que você sentir aquele prazer, aquele êxtase ali, ai, que coisa maravilhosa. Porque só não sabe o que é bom daquele jeito quem teve uma pedra nos rins. Aí sabe o tanto que é bom fazer um xixi gostoso. Você senta lá e fala: graças te dou, Pai, por ser tão sarado assim. Obrigado, Senhor, por esse sono maravilhoso. Obrigado, porque quando o dia nascer, eu sei que está tudo preparado para mim, porque o Senhor preparou para os passarinhos que não planta, não colhe, não ajunta em celeiro, não congrega, e o Senhor cuida de mim também. Muito obrigado, Senhor. Isso só está bom, só está bom, filho. E volta e dorme de novo. Se você acordar de novo, obrigado, Senhor. Passa tempo louvando a Deus. Isso é a sua saúde, isso é a sua alegria, isso é a sua vida. Você vai precisar dele mesmo o tempo todo. Então decida andar com ele. Decida viver para ele. Não viva a sua vida naturalmente não, que é cansativo. É aborrecedor viver naturalmente. Você entende isso? Lutar com suas próprias forças. É como aquele pau de sebo que eles têm no circo. Quando o cara está quase subindo para pegar a nota, ele escorrega lá embaixo novamente. Trabalha, levanta cedo, trabalha, batalha, não vê nada crescer, nada prosperar. Porque você não está levando devidamente como deveria levar. Você é crente, às vezes, só de nome. Suas atitudes não têm sido de crente. Leva o negócio a sério, filho. Leva a sério, é muito sério. Ser crente é muito sério, não é só ir na igreja no domingo e o resto está feito, não. Eu fazia isso quando eu era católico. Eu ia na igreja, pegava o folheto e ainda esfregava. Falava: Deus, ó, fui na igreja, me abençoa. Isso não é ser cristão. Ser cristão é ser comprometido com a palavra dele, com a obra dele.
Isso faz de você um mais que vencedor. Amém?